Planejamento cirúrgico para rinoplastia. Eu vou mostrar para vocês hoje de uma forma bem dinâmica, realista, como faço as minhas análises com o paciente, que é o primeiro passo para nossa cirurgia. Meu nome é Mário Ferraz, sou otorrinolaringologista e cirurgião crânio-maxilofacial e atuo em rinoplastia há 20 anos. Vem comigo, eu vou te mostrar como é feito a fotografia do paciente que está procurando rinoplastia, depois nós vamos voltar aqui para a nossa mesa e eu vou, junto com vocês, mostrar como que eu faço esse planejamento. Esqueci de falar, hein? Antes da gente ir para a fotografia, o paciente passa por aqui. A gente vai tomar um cafezinho, experimentar a nossa seleção de chás, comer um bolinho, depois ele vai para a fotografia. Vamos lá, vamos procurar. Eu acho que a Maria tá por aí. Maria, oi? Tô precisando de você, vamos lá? Então nós vamos a Maria, tá? Como nossa vítima, para explicar todo o processo, fotografia, como a gente realiza até a nossa análise. Essa é a nossa sala de fotografia. Nós temos o nosso fotógrafo, o Bruno, e também é técnico de enfermagem. É muito importante a gente ter um estúdio fotográfico. Por quê? Para a gente ter fotografias padronizadas, ou seja, sempre que o paciente vier, ele vai ter a mesma posição de cabeça, a mesma luminosidade, a mesma distância. A gente usa várias posições para o paciente, né? Sempre padronizada. O que nós vamos fazer agora, né? O que o Bruno vai fazer nesse momento? Ele vai passar as fotografias para o computador, recortar, né? Fazer o recorte para que todas fiquem exatamente igual, mas é muito importante, não vai haver mudança nenhuma na foto. Por quê? Porque o que eu quero é padronização. O Bruno, quando tira as fotos, ele deixa os olhos exatamente na mesma posição. Ele vai fazer os recortes necessários, montar uma pasta para o paciente que vai ser colocado junto ao prontuário e eu vou ter acesso lá na minha sala. Próximo passo. A essa altura, o Bruno jogou as fotos para a nuvem. Eu recebo aqui no meu computador. Nós já temos aqui as fotos recortadas. Elas não foram modificadas em hipótese alguma, tá? Então a primeira coisa que eu falo com o paciente, fizemos as fotos padronizadas e agora nós vamos avaliar. Mas antes eu quero que você imagine que eu deixo o dedo na minha testa durante 30 dias. Depois de 30 dias vai ficar um buraco no osso na minha testa com o formato do meu dedo, porque o osso ele vai ser reabsorvido. Isso é para que você entenda que o rosto ele é moldável. E o que muda a nossa face? O lado que você dorme, o lado que a gente respira e o lado que a gente mastiga. Depois que o paciente entendeu isso, eu volto para a fotografia e mostro que nós deixamos os olhos exatamente na mesma posição. E por que eu uso os olhos como referência? O rosto ele muda com o tempo. E os olhos, a bola do olho, o globo ocular, ele vai envelhecendo exatamente igual um lado do outro. Se vocês prestarem atenção, esse lado dela é um pouquinho mais comprido e esse lado é um pouquinho mais largo. Então nesse momento eu mostro para o paciente que existe a assimetria facial. E é por isso que todo mundo vai ter um lado preferencial, que é o lado que fotografa melhor, o lado que você filma melhor. Isso porque existe essa assimetria. Daí eu mostro o meio perfil de um lado e o meio perfil do outro lado e mostro que existe essa diferença. Por que isso é importante? Para que o paciente não crie falsas ilusões de que um lado vai ser igual ao outro, porque nós temos muita gente que vem e fala: Mário, eu não quero mais ter posição para tirar foto e eu quero que fique igual de qualquer jeito. Isso não vai acontecer. Mostrado isso, nós vamos para a posição do perfil. Nessa posição, eu mostro para ela que a foto também está padronizada. Existe essa linha, que é a linha de Frankfurt, a linha que passa acima do tragus e ela também passa no rebordo inferior da órbita. O que eu vou procurar agora? Eu vou procurar crescimento facial. Eu vou mostrar para o paciente como que o rosto cresceu, quais são as estruturas que cresceram, se o queixo é muito para frente, se é muito para trás, se tem um retroposicionamento de maxila ou não. Nesse caso, a face dela, a maxila é um pouquinho mais para trás. Quando eu tenho a maxila mais para trás, o nariz, ele naturalmente vai parecer maior. Em alguns tipos de crescimento, quando eu tenho essa parte mais para trás, eu também tenho crescimento na posição vertical. E muitas vezes o paciente ele tem um sorriso gengival. Estou falando essas coisas que parecem difíceis, tá? Para que vocês tenham uma leve ideia de tudo aquilo que passa na cabeça do cirurgião quando ele está fazendo essa avaliação. Então, rosto, que é um pouco mais para trás, consequentemente a força de crescimento foi na vertical, são pacientes que geralmente
se queixam do nariz muito grande. Então você vê, por exemplo, essa paciente tem a mandíbula muito forte, tem um retroposicionamento um pouco da maxila, então é uma paciente que não pode ter o nariz muito pequeno. Eu vou explicando para o paciente, eu vou educando o paciente, mas também vou fazendo todo esse raciocínio, montando esse raciocínio na minha cabeça. Agora a gente vai analisar o nariz, né? A gente vai perceber que existe uma pequena simetria, um lado do rosto tem mais nariz, assim como tem mais rosto, do que o outro lado. A ponta nasal mais globosa, ela não é definida, porque basicamente se eu fosse desenhar, eu não tenho as subunidades do nariz bem marcadas, eu tenho quase que um triângulo aqui sendo mostrado. Então essa paciente, ela vai precisar de um dorso mais definido, de uma ponta mais definida e dessa relação aqui melhorada. Lembra que eu falei que são pessoas que podem apresentar um sorriso gengival? Se vocês observarem, ela não cresceu anteroposteriormente, mas ela cresceu para baixo. Então a linha vertical dela é maior e a gengiva ela expõe um pouco mais. Como que eu vou saber se eu preciso arrebitar o nariz ou não? Mas pela boca. Geralmente, nas mulheres, a gente deixa o eixo da ponta do nariz mais paralelo ao lábio. Eu não deixo ele exatamente paralelo se o paciente tiver um retroposicionamento, que é o que ela tem. Meio perfil. Para mim, e nos meus cursos, quando eu palestro, tanto aqui quanto no exterior, sempre falo que a posição que tem que estar mais perfeita, tá? Que tem que estar melhor, é o meio perfil. Que essa posição é mais importante, porque é a posição do selfie. Essa é a posição também as mulheres utilizam para maquiar, né? Então, se você observar, o meio perfil de um lado e o meio perfil do outro lado, e mostro que existe essa diferença. A giba que aparece nessa posição, a irregularidade, o paciente nota. E algo muito importante é a avaliação dinâmica. Ela com o nariz parado, ela com o nariz sorrindo. Uma das grandes queixas que os pacientes nos trazem é: quando eu sorrio, meu nariz parece que ele vai para baixo, que ele abre, e eu nunca tiro foto sorrindo. Acabando essa análise, eu opto sempre por fazer uma modificação da imagem, um Photoshop. Photoshop, ele não serve pra gente saber exatamente como o nariz vai ficar, porque o nariz é tridimensional. Então, o Photoshop, ele serve pra gente ter uma equivalência de expectativas para aquilo que está na cabeça do paciente ser aquilo que vai estar na minha cabeça, para ver se a gente se entendeu. É muito importante o cirurgião saber que assim que ele modifica a imagem, muitas vezes o paciente não vai gostar. De cara ele vai achar esquisito. Por quê? Por melhor que seja o nariz que nós desenhamos, o paciente vai levar um tempo para aquilo entrar na cabeça dele. A gente tem uma região do cérebro que registra todas as partes do nosso corpo. Então toda a nossa representação está no cérebro. Existem algumas áreas que têm uma dominância maior. Uma delas é a área da face, que é aqui que estão os músculos da face que necessitam de mais neurônios para o seu funcionamento. A nossa face que está no cérebro, ela é a face que a gente se reconhece. E muitas vezes quem tem um nariz marcante, mesmo que seja feio, ele olha e fala assim: será que sou eu nessa representação do Photoshop? E assim que eu acabo, eu viro para ele, eu pergunto como tá a mãe, como não tá, por quê? Enquanto isso o cérebro vai processando. Fazer o Photoshop não é só entregar uma imagem, tem todo um processo por trás conduzindo o paciente. Então a primeira coisa que nós vamos ver, ela tem um lábio muito reto, então eu quero trazer isso um pouquinho para cá, e aqui eu tô baixando até onde eu acho que é interessante, né? Às vezes fala assim: nossa, mas tá muito bicudo. Não é que ele tá muito bicudo. Na pele isso não vai acontecer, ainda mais na pele grossa. Esse é o nariz que, por exemplo, eu julgo que seria interessante para essa paciente. Eu não fiz uma quebra muito grande, porque ela é uma pessoa de rosto forte. Eu não posso ter tantas quebras. Então, se vocês olharem, se eu dou muito close no nariz, você fala: ah, o nariz ainda está muito projetado. Mas quando eu tiro um pouco do close, a gente percebe que a gente mudou bastante esse nariz. Esse foi uma pequena amostra, planejamento que a gente faz para o paciente durante a consulta. Esse paciente ainda vai passar, no mínimo, mais uma vez na nossa consulta pré-operatória. Nós vamos rever esse planejamento e na noite anterior, antes da gente ir para a cirurgia do paciente, eu revejo o nariz do paciente mentalmente. Faço uma nova avaliação, planejo novamente na minha cabeça, depois eu comparo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande para as pessoas que vocês sabem que têm interesse em rinoplastia. É muito
muito importante cuidar das pessoas que nós amamos, que são nossas amigas, e sempre indicar um profissional que tenha experiência, que seja sério e que tenha bom senso. Se você gostou do nosso conteúdo, se você é um colega médico e tem interesse em saber mais sobre planejamento e outras etapas da rinoplastia, me manda um direct no Instagram que eu terei o imenso prazer de te responder e te mandar informações sobre como nos acompanhar, como fazer os nossos cursos e como aprender mais sobre rinoplastia. Segue a nossa página, ativa a sinalização aí, se puder dar uma curtida, seria muito interessante. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos.